Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo fazem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. E rogamos a sua divina misericórdia que nos abençoe nesta noite, neste nosso encontro, neste nosso trabalho. Que estejamos nós sob o vosso amparo divino e dos amigos e benfeitores espirituais. Rogamos ao Senhor que as águas sobre nossos lares estejam tornadas vivas e que estejam neutralizando em nossos lares todas as forças em contrário. Tudo que estiver vibrando inferiormente em cada um de nós, nos nossos lares, junto aos nossos familiares, para que possamos estar nos integrando a esse carinho imenso do Senhor e nas bênçãos de Deus, o nosso Pai. Que por todo o tempo deste nosso encontro, esta nossa vibração, Jesus esteja nos concedendo o conforto da sua presença. Que assim seja, graças a Deus. No capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui o item 9, em que Jesus nos ensina que todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo de mestre ou senhor, se seus ensinamentos não são seguidos? São cristãos aqueles que honram por seus atos exteriores de devoção e os sacrificam ao mesmo tempo no altar do orgulho, do egoísmo, da ambição e de todas as paixões? São os seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, têm a prece nos lábios e não no coração.
com a forma cerimonial podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, não profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas ao invés de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes, caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e vossas genuflexões. O único caminho que está aberto para vós, para encontrar a graça perante Ele, é a prática sincera da lei de amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, pois são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, como também são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade para os homens nas coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. E os homens as conservarão, pois nelas encontrarão a felicidade. Mas as que, porém, forem violação daquelas palavras, serão como a casa construída sobre areia. O vento das transformações e o rio do progresso as levarão e arrastarão. Esse comentário sobre nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é muito claro nas suas observações. Deixa bem claro o quanto é importante a nossa vigilância com relação às nossas atitudes diante desses ensinamentos do Evangelho. É muito importante vigiarmos que, se fazemos preces de rogativas, as preces de solicitação de amparo, as preces que fazemos ao Senhor, mas sacrificamos ao mesmo tempo, como ele diz aqui, no altar do orgulho, da ambição, de todas as nossas paixões, todas as nossas preces sem a nossa vivência do entendimento de que disse o Senhor, as preces que não são acompanhadas por atitudes correspondentes e condizentes são preces da boca para fora. São preces que não são conduzidas pelos sentimentos mais profundos da alma, na luta pelo crescimento espiritual. Aquele que é sincero nas suas rogativas, elas são exprimidas pela inspiração do esforço que se faz
para viver os ensinamentos de Jesus. Como ele diz assim, com a forma cerimonial, quer dizer, com o verniz da qualidade. A gente pode se fazer parecer para os homens e não para Deus. Não é assim. A gente pode, pelas nossas genuflexões, como ele diz aqui, aparentar um sentimento evangélico, mas não estar seguindo ele nas nossas atitudes. Diz ele aqui, são seus discípulos aqueles que passam dias orando e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Olha, veja aí. Vamos até Jesus, vamos até Deus o Pai, vamos aos mentores, protetores, guardiães espirituais, fazemos as nossas orações, pedimos auxílios para nós, para os outros, para nossos familiares e tudo mais, mas continuamos nesses sentimentos ainda petrificados. Não é que ele diz aqui? A falta da indulgência, a falta da caridade. Não melhoramos as nossas atitudes pela serenidade, pela paz, pela confiança, pela fé que o Senhor nos inspira. Orar ao Senhor sem uma fé construtiva é estarmos agindo diferentemente daquilo que exteriorizamos ao Pai e a Jesus Cristo, nosso Senhor. E é assim que seremos tratados. Nós vamos chegar lá e numa hora em que estivermos no mundo espiritual, e nessa alegoria o Cristo estará nos dizendo: afastai-vos de mim, vós que não tem o sentimento da oração que proferistes a mim. Vós que oraste pelos lábios, pelo exterior dos vossos entendimentos, mas muito longe da caridade, do amor ao próximo, da renúncia em favor dos seus semelhantes, na busca de ser melhor. Cada vez mais, a prece que se pede ao Senhor para que Ele nos ajude a melhorarmos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, nossas palavras, nossos atos, diante da necessidade da vida, de estarmos nós colaborando com o Pai Criador e Jesus Cristo na construção de uma vida melhor. E vamos assim elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus, o nosso Mestre, aos mentores amigos, aos benfeitores que nos acompanham nesses encontros. Pedir, na sua clemência divina, o amparo que nós necessitamos, muito mais para o reconhecimento de nós mesmos, diante de suas leis, de seu evangelho, de seus ensinamentos. Que Ele nos ajude à compreensão maior de tudo isso. E que Ele também nos ajude a perceber o quanto ainda nos falta estarmos honrando diante dEle, a Deus nosso Pai, as preces que a Eles dirigimos com as nossas atitudes, com a melhora de nossa condição moral, espiritual, com a compreensão de nossas necessidades mais prementes, de melhorarmos, de aprimorarmos as nossas atitudes, os nossos atos diante da vida. Agradecidos, Senhor, por esse momento, por esse evangelho de hoje,
que nos pede a atenção daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, daquilo que oramos, diante daquilo que exteriorizamos pelos nossos atos e atitudes, as mais normais, comuns de nossa vida. Que nos ajude o Senhor a estarmos em plena sintonia com aquilo que exteriorizamos a Ele e a Deus o Pai. Que o seu amor maior abençoe a todos nós nesta sexta-feira. Abençoe a nossa casa, a nossa legião. Abençoe a todos os irmãos que têm nome e endereço na mesa de trabalho. Os irmãos que procuram a nossa casa, procurando o auxílio divino. Que todos os espíritos envolvidos nessas necessidades desses irmãos possam ser assistidos por esse amor de nosso Mestre Jesus. E rogando o Senhor que nossos lares, nossos familiares, os nossos caminhos, os nossos trabalhos, a nossa caminhada esteja sob a vossa bênção divina. Estejamos nós na sintonia com os mentores que nos protegem, nos abençoam na caminhada, nos guardam de dificuldades, nos inspiram os melhores sentimentos, nos inspiram as melhores ideias para a superação de nossos próprios males. Agradecidos a vós, Senhor da vida, agradecidos a Deus nosso Pai, agradecidos aos mentores, amigos e protetores espirituais, rogamos a permissão para encerrarmos este momento de busca pela vossa luz maior, de busca pelos favores divinos, de busca pelo conforto espiritual que todos nós necessitamos. Graças a Deus, o nosso Pai Criador, e seja louvado nosso Mestre Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.